Bom, boa noite a todos. É com gratidão que nós abrimos hoje esta casa para um novo ano. É um novo período que Deus nos concede para prosseguirmos a nossa caminhada. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, transcrito por São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Mas Jesus aqui, ele dá uma continuidade, como não era comum nos trabalhos dele. Ele dá uma continuidade como que vitalizando o ensinamento que ele trazia. Então ele diz, continua Mateus narrando: Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Essa parábola, ela se assemelha a muitas outras quando Jesus ele próprio se coloca. Aqui, o semeador é ele próprio. Ele se apresenta como aquele que trazia a palavra. Que palavra é essa? A boa nova que ele trazia, o seu evangelho, os ensinamentos que vinham trazer o conhecimento aos homens da lei divina, da paternidade divina e da imortalidade da alma, da perenidade da vida. Em várias passagens ele dá continuidade a esses assuntos, né? Então, o semeador saiu a semear. O que ele saiu a semear? O que ele chama aqui de palavra. Que palavra é essa? É o seu evangelho, é a sua boa nova. Quando ele diz, aqui é muito interessante porque ele fala em caracteres diferentes de pessoas. As sementes foram sendo largadas ao longo do caminho e encontrando novos caracteres.
Esses caracteres que ele fala aqui, nós podemos considerar como sendo a alma humana. Quando ele diz, semeando uma parte ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Parece bem interessante essa questão, os pássaros do céu vieram e a comeram. Então não chegou, se os pássaros comeram, não chegou a concluir a finalidade, que era de entregar para aquelas pessoas a quem ele se destinava. Mas ele explica ali, quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Ele veio para semear a sua palavra no coração das criaturas. Essas que estavam à beira do caminho não se interessaram por aquela novidade que o semeador, que era ele próprio, trazia. Então, os pássaros do céu, que eram a representação da espiritualidade sublime, recolheram aquele ensinamento, que provavelmente foram guardados para oportunamente serem disseminados. Aqueles, então, que ele usa, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. O que significa isso? A natureza humana, naqueles primórdios, ainda estava muito vinculada a uma espiritualidade humilde, singela, quando nós somos ignorantes, simples. Então, numa simplicidade e numa ignorância, eles não tinham condições de acatar aquele ensinamento, um pouco que deveria ter profundidade. Então, aqui pode se interpretar também à beira do caminho. Eles ainda não tinham profundidade espiritual e moral para entenderem esses ensinamentos. Então, aí Jesus explica, eles ficaram à mercê da realidade da época. Vem o espírito maligno, ou seja, as vibrações da época, que ainda eram de instinto, de emoções pesadas, fortes. O que predominava antes de Jesus vir? A vingança, o ódio, a mágoa, o rancor, os apedrejamentos. Então, os seres ainda eram muito primitivos. E ele, então, considera que esses caracteres, eles tomariam conta dessas pessoas, já que elas não conseguiram acatar nos seus corações aqueles ensinamentos que ele trazia, que eram a base, da estrutura primordial do ser humano, o amor. Vamos agora para o próximo, Quando então a semente alcançou os terrenos pedregosos, que não conseguiram se enraizar, a sementinha desenvolveu rapidamente, mas não tinha a raiz, não tinha as propriedades para que aquela natureza espiritual se introjetasse naquelas almas e naqueles corações. Então ele explica depois, aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra. Então é o que escutava os ensinamentos dele próprio, que era o semeador, e que recebe com alegria no primeiro momento. Então ela floresceu, representando a alegria, o embelezamento. Jesus, com a sua singeleza, com seu afeto, a sua ternura, ele cativava todos. A simbologia da planta que desenvolveu rapidamente é aquele ensejo de alegria, de bem-estar diante daquele ser tão singelo, tão puro, acima das características humanas. Então eles se entusiasmavam. Mas, ao primeiro revés, eles já desistiam, porque ainda não tinham conseguido se autopenetrar. Os ensinamentos de Jesus não chegaram a se infiltrar como deveriam naquelas almas. Então ele diz, recebe a palavra com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aqui Jesus falou previsão
muito próxima que aconteceria, porque o Evangelho, os ensinamentos, a Boa Nova que ele trazia, era uma revolução de costumes, de ideias, de ideais, de ensinamentos. O homem deixaria de ser grosseiro para ser animoso, deixaria de ser vingador para perdoar e assim por diante. Então, essas pessoas que se encantaram com Jesus no primeiro momento tiveram dificuldade de assimilar essa mudança. E ele avisa, ele preconiza. Esses que se entusiasmaram no primeiro momento, mas os primeiros reveses eles vão desistir. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. A semente cresceu vigorosamente, desenvolveu muito rápida, mas junto com ela os espinheiros. Que espinheiros eram esses? Eram a volúpia do prazer, né? Aqueles instintos ainda voltados para aquela alegria, as futilidades da vida, os bacanais, as festas. Naquela época se usava muito a índole de ter o poder, o desejo de ser superior aos outros. Então todas essas conquistas materiais que tinham sido feitas anteriormente à vinda de Jesus se sobrepujaram e cresceram como espinheiros e abafaram, então, aquele ensejo, né, de acompanhar o Mestre naqueles ensinamentos sublimes. Mais uma vez, então, o ser humano não teve forças e nem estrutura emocional para entender e acatar os ensinamentos que eram novos e vinham sendo trazidos. Mas o semeador continuava a semear. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, finalmente alguns receberam os espinheiros, são os que escutam a palavra, ou seja, o seu evangelho, a sua boa nova, a lei de Deus que ele trazia, né? Que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, em continuidade à narrativa de Jesus. Então, como nós vemos assim, é um processo, né, de gradativo de compreensão e tentativa do ser humano de acompanhar aquele trabalho de Jesus. Mas, antes de Jesus reencarnar, já estava tudo pré-estabelecido. Havia aqueles espíritos que vinham preparados para amparar o trabalho de Jesus, né, e dar continuidade. Então são esses, a boa terra, aonde ele lançou a semente e foi fortalecida, né? Por quê? Porque eles tinham já essa tarefa anterior, responsabilidade assumida na espiritualidade, para contribuírem com a instalação desse reino que seria de amor no coração da humanidade. De Amélia Rodrigues, que foi contemporânea a Jesus, e ela escreve sobre Jesus com muita propriedade e beleza, mas às vezes com dureza também, porque ela expõe os nossos caracteres malignos que Jesus enunciou ali, mas não deixou claro. Não é julgamento, é uma maneira de nos esclarecer para que nós façamos uma avaliação própria e possamos, então, tentar fazer essa limpeza das nossas más inclinações que Allan Kardec fala na sua obra kardeciana, que ainda dormitam em nós. Então ela fala o seguinte, no livro Vivendo com Jesus, né, escrito pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, e ela tem então dentro dos seus capítulos, é muito bonito o título,
sementes de vida eterna, né? Que são as sementes que Jesus trouxe para nós e são de vida eterna, são para a eternidade. Os ensinamentos de Jesus são perenes. Cada um de nós aqui entende de uma maneira. Aqueles que amam mais Jesus vão entender com mais profundidade. Aqueles que estão tentando entender Jesus vão entender ainda de uma maneira mais supérflua. Mas o mais importante é que cada nós possamos acalentar no nosso coração todo esse esforço desse mestre que veio cumprir um desígnio de Deus para que um dia a Terra seja totalmente evoluída. E como que a Terra vai ser evoluída? Através do amor e da caridade. Não tem outro meio. Allan Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Quando todos nós pudermos nos abraçar em fraternidade, fidelidade real e absoluta, sem olhar, né, com julgamento para qualquer um. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e Ele ama a todos nós da mesma forma. Pode ser, né, aquele pior elemento, né, que comete os maiores males para a humanidade. São filhos de Deus, nós não temos o direito de julgar. E quando nos dói ver alguém fazendo mal, a gente entrega para Deus, Papai do Céu, com o Senhor. Jesus nos ensinou a não magoarmos ninguém. Então, que Ele fique sob a sua guarda e que nós não tenhamos nem ódio nem rebeldia, porque um dia eles serão luz também. Toda criatura divina está criada para a luz. Então, ela fala o seguinte, não sei se vai dar tempo, mas em todo caso vamos lá. A nossa Amélia Rodrigues diz assim, ela repete o ensinamento de Jesus, né? Quem escuta a palavra do reino não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e lhe tira o que lhe fora semeado no coração, enquanto os pássaros do céu vieram e comeram. Né? Aqui nós podemos ver a questão da sintonia vibratória, né? Aquelas pessoas que não conseguiram dar atenção aos ensinamentos do Mestre, eles não estavam preparados, né? Nem psicológica, nem emocional, nem espiritualmente, para comungar com os ensinamentos do Mestre. Por isso a imagem dos pássaros do céu, que representam seres iluminados, né? Que podiam ser receptivos aos ensinamentos do Mestre. Esses seres ainda aqui, né, onde vem um espírito maligno, o que caracterizava eles? Né? Miasmas, fluidos impuros, deletérios, das vibrações ainda deletérias que eles emanavam. Que ao invés das árvores dos céus, vieram os abutres e os corvos alimentar-se daquela energia dessas pessoas que não conseguiram acatar os ensinamentos do Mestre. Então aqui a gente vê a questão da sintonia vibratória. Quando nós estamos, né, negativos, contrariedade, com ódio, com mágoa, com rancor, né, que às vezes a gente sente, porque ainda somos humanos, sou humano, tem direito. Não temos direito, porque nós estamos comungando, né, com essas vibrações deletérias e dando alimento, então, a esses espíritos malignos que se sustentam. E enquanto eles se sustentarem, a nossa terra não poderá fluir em amor e caridade. Daí então vem os lugares pedregosos. O que ela diz? Onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque careceria de profundidade a terra onde havia caído. Ela repete, né? Com o sol as queimou, por falta das raízes secaram. Aqui ela diz que as pessoas receberam com alegria, mas não tinham as raízes, né? Então dura pouco aquela alegria. O que Jesus havia explicado ali através de Mateus, né? E vem então as reveses, as perseguições, que eles não tiveram força para, né,
permanecer na luz que Jesus trazia, né, e se entregam, então, às dificuldades. Bom, daí ela fala nos espinheiros, que as abafaram crescendo. E também, aqui ela fala que abafado pelas ilusões e pelas riquezas, que Jesus também havia explicado lá. Eu não trouxe aqui a maneira, assim, que ela falou muito para ser julgadora, por isso que está repetindo. E por fim caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, e por um repetindo, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, Jesus lançou isso aqui. Aqueles que vão trazer o ensinamento vão entregar para a humanidade. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. A nossa responsabilidade é nos preocuparmos em acatar, em ouvir, em assimilar e em vivenciarmos e pormos em prática. São palavras de Jesus. Agora que vem a questão dela, ela diz o seguinte: na maravilhosa parábola detectam-se 4 tipos de solos, que podem ser muito bem a representação das criaturas humanas, né? Há os que ouvem falar das bênçãos do Evangelho e até se interessam, mas não se propõem a se comprometerem. Aqui existe um segredinho. Ai, como Jesus fala bonito, que parábola linda, mas eu não estou em condições, né, de abrir mão da minha vida e seguir. Então, são aqueles que receberam a primeira, né, ao longo da estrada. Daí ela diz, enquanto as sementes são vencidas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez. O que significa isso aqui, os abutres dos vícios? As pessoas, quando estão muito ainda, né, naquele estágio que Jesus falava e ainda existe hoje, pessoas assim muito movidas pela, como é que eu vou dizer, não raciocinamos, não ponderamos, não analisamos, ainda somos insensatos, não nos preocupamos com as nossas atitudes, a repercussão das nossas atitudes, né? Ainda agimos muito por impulso, essa é a palavra. Hábitos arraigados e os impulsos limitivos. Então, enquanto aquelas são os vícios que ela aqui. Vício pode ser nesse sentido. Nós vivemos impulsionados pela sequência de atitudes e não vamos tentando modificar, se transformam em vícios, não são reflexionados. É como ela caracteriza aqui, né? E também, enquanto as sementes são vencidas pelos abutres, né, e os corvos da insensatez preferem a avareza e o egoísmo pelos interesses imediatistas, né? Então nós temos que fazer uma análise. Será que eu ainda me encontro na avareza e no egoísmo? Com certeza nós temos essas sementes em nós, mas nós fugimos, não queremos analisar e dessa forma nós não conseguimos fazer então uma transformação, uma catarse, né? Tem que assumir aonde que eu sou avara, né? Aonde que eu sou egoísta. Por exemplo, eu como mãe, me considero avara. Até o momento que eu preciso abrir mão dos meus filhos, como é difícil, né? Uma mãe quer sempre ter aquele filho no seu seio, mas não pode. O filho veio, nós somos apenas intermediários de Deus. Então temos que fazer uma análise, né? Até onde eu posso, né, ser responsável na maternidade e abrir mão do egoísmo materno, da avareza materna. Mas aí existe também a questão financeira, etc., né? Que a gente às vezes não quer reconhecer, mas somos sim. Temos que nos modificar, porque a Terra está em processo de evolução e nós temos que conseguir acompanhar esse processo, né? E ela caracteriza, então, essas pessoas como solos áridos, indiferentes,
solitárias nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. Ou seja, o orgulho. Eu não quero que ninguém perceba as minhas angústias. Né? Ah, estou sorrindo, sou alegre, todo mundo pensa. Isso aí, Jesus, ele falou muito sobre isso, né? Que as pessoas se apresentavam de uma maneira e internamente eram outras. Né? Então, são pessoas não acolhedoras, permanecem armadas contra tudo e contra todos, como se não fossem vulneráveis para uma reforma anterior. Tem pessoas que pensam, não, eu tenho que ajudar o próximo, eu estou preparada para ajudar, e não se autovisita, não se autoanalisa e perde uma encarnação, porque foge de si e acha que está fazendo a caridade. Mas a caridade tem que começar aqui dentro. A mudança tem que começar aqui dentro. Né? Então essa é a linguagem que eu digo que é forte, pesada da nossa Amélia Rodrigues. Eu vou ter que apurar. Os espinhos, ela fala que são o desconforto moral. Vieram os espinheiros, abafaram, né, aquela florescência pelo desconforto moral. O que é isso? As nossas culpas, os nossos medos, a nossa insatisfação conosco próprios e não nos assumirmos. Então nós geramos um desconforto moral e isso abafa a nossa possibilidade de alcançarmos aqueles ensinos sublimes de Jesus. Eu estou enxugando, tá bom? Aí ela diz, né, que essas pessoas às vezes tentam num esforço de autorrenovação, mas ainda as emoções perversas, né, nos anulam e não permitem que a ternura e a bondade façam parte de nós. São então aqueles espinheiros que asfiam, né, essas virtudes que nós não conseguimos potencializar e expressar. Né? Mas há também aquelas que são preparadas para o ensinamento do Evangelho, né? Para a vivência do bem, para produzir com a negação e preservar o bem que se lhes esculpiu na alma. Aí, gente, são aqueles aonde a terra, a semente, né, conseguiu germinar em todo. Nós aqui, em comum, ainda não somos esses. Porque é um estágio que existe renúncia, abnegação, caridade absoluta. Nós pensamos que somos tudo isso, mas não somos. Olhamos para São Francisco de Assis, para Francisco Cândido Xavier, para tantos outros seres da Igreja Católica que eram humilíssimos, né? E sabiam amar, né? Não é só na doutrina espírita que nós temos espíritos evoluídos também, nesse sentido de humildade, de caridade, de abrir mão de si próprio, né? Então, esses são aqueles que conseguiram, né? E que se germinam até hoje, porque ao longo da humanidade, Deus tem sempre mandado aqueles espíritos sublimes que têm a tarefa, né, de manter o amor, a sabedoria, a humildade, através da sua ação. Não é só ensinando, ensinar é muito fácil. Vivenciar é que é importante, né? Então, esses vêm trazendo a mensagem de libertação e vida eterna. São pessoas alegres, gentis. Chico Xavier era uma pessoa pura, bondosa, né? Divaldo Franco é um exemplo, né? Sempre alegre. Eu nunca vi seriedade onde está o Divaldo. É uma alegria cristã, é uma alegria pura, muita alegria, né? Então, esses são os caracteres dessas pessoas que já têm um desposamento de si em favor do crescimento desta semente que Jesus lançou desde quando ele iniciou seu trabalho na Terra,
e continua lançando, né? Então, são os apóstolos do amor que abrem os caminhos para a instalação do reino de Deus sem desfalecer, né? E o semeador divino, o nosso Mestre Jesus, prossegue até hoje. Não tenhamos dúvida. Então, cabe a nós agora, nessa data de início de um novo ano, de um novo ciclo, de uma nova oportunidade reencarnatória, procedermos uma análise íntima nossa, não olhando para o marido, para o filho, para a filha, para esse ou para aquele, e verificarmos qual tipo de solo nós somos e o que fazemos para sempre melhorarmos. Essa é a proposta da doutrina espírita, né? A melhora íntima, a mudança primordial do nosso estado, né? A nossa transformação moral. Abracemos, né, este ideal e encontraremos sim a alegria cristã, a felicidade. E se em algum momento vier a dor, o sofrimento, vamos nos lembrar de Jesus ensinando para um dos seus discípulos, quando ele disse: não tem que temer. Quando vier a dor e o sofrimento, se fortalece na coragem e na paciência. Coragem porque é um vigor, né, que fortalece a alma. E a paciência porque tudo passa. Lembremos da nossa Mãezinha Santíssima, que sempre aconselhava aqueles que vinham chorando suas dores, e ela dizia: isso também passa, meu filho. Isso também passa, minha filha. Então permaneçamos, né, na acústica da nossa alma, a necessidade, o desejo de termos coragem e fé nos momentos difíceis e paciência, porque tudo passa. Só a alegria e a felicidade estão nos aguardando no reino de Deus. Muito obrigada. Ele me ajuda. Pela sua ajuda na noite de hoje.